Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Alex Airad e hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Thomas Papa, médico fundador da Revolução Primária. Seja bem-vindo, Thomas. Muito obrigado, Alex. É uma alegria estar aqui com vocês, poder responder esse convite, contribuir com um pouco da minha história aí, tanto como médico, tanto quanto empreendedor. Muito obrigado. O prazer é nosso. Thomas, antes de mais nada, eu queria te fazer a primeira pergunta. O que te levou a trabalhar com a medicina? Boa pergunta. Acho que todo médico já teve que responder essa pergunta algumas vezes. E é uma pergunta bem pessoal, né? E eu também tenho uma resposta bem pessoal. Na verdade, na minha adolescência ainda, eu tive algumas experiências pessoais com Deus, e isso me fez olhar para a realidade de uma maneira diferente de como eu era acostumado a olhar. As pessoas, né, que antes eu não percebia, que eram um tanto quanto invisíveis, começaram a ser mais visíveis, começaram a aparecer mais para mim, e eu comecei a ter esse desejo de alguma maneira servir as pessoas que estão ao meu redor. E é claro que todas as profissões podem ser utilizadas para servir as pessoas de alguma maneira, mas eu percebi que a medicina poderia me dar essa possibilidade de maneira mais clara e direta. E aí foi quando eu desejei estudar, né, para poder realmente ingressar na faculdade de medicina e poder ser uma ferramenta nesse sentido, né? E agora me conte, como que começou o seu negócio, né? Como começou tudo isso? Como que você teve essa ideia? Então, depois que eu entrei na faculdade e comecei a ter um pouco dessa experiência, né, como acadêmico de medicina, eu conhecia medicina de família em comunidade. Era uma especialidade que antes eu nem conhecia como leigo, né? Muitas pessoas não sabem bem o que é. Mas eu comecei a perceber que essa área era uma possibilidade de eu poder justamente ter essas ferramentas mais poderosas no sentido de vínculo com o paciente, de relacionamento, de ter um cuidado centrado na pessoa, né? A medicina de família me dá todas essas possibilidades. Então eu decidi fazer a residência de medicina de família e atravessei o Brasil, né? Saí de Natal, de onde eu sou, e fui para Florianópolis. Eu atravessei aí 3.500 quilômetros, porque realmente Florianópolis é uma cidade que tem um reconhecimento nacional, né, por essa área. E aí, durante a residência de medicina de família, eu comecei a perceber que, por mais que eu pudesse fazer um bom trabalho, me esforçasse para isso, eu nunca conseguiria ter um impacto tão grande quanto se eu tivesse a possibilidade de também trabalhar com outras pessoas no sentido de formá-las, no sentido de ter esse trabalho que hoje eu faço, né? Então foi aí que nasceu esse desejo de pensar em algo um pouco maior. Foi nesse momento em que começou ali a ter o embrião do que hoje é a Revolução Primária, quando eu percebi que eu poderia usar a comunicação, né, como professor, como eu sempre gostei de ser, e utilizar um pouco do que eu sei, da capacitação que eu tenho para ensinar outras pessoas, e essas pessoas poderem ter acesso ao conhecimento onde quer que elas estejam, né? Hoje a gente tem contato com alunos do Brasil todo, e independente de eles estarem numa cidade grande como São Paulo, ou no sertão nordestino, ou na unidade fluvial no Amazonas, eles podem acessar o conteúdo que a gente trabalha e, a partir disso, ter uma capacitação melhor e conseguirem fazer um excelente trabalho onde quer que eles estejam. Que bacana. E Thomas, para a galera que está em casa nos assistindo, nos explique o que é o conceito da atenção primária à saúde. Legal, excelente. Bom, para responder essa pergunta, a gente vai fazer de trás para frente, né? A atenção primária é um dos setores, né, das hierarquias de atenção à saúde. Como assim? Todo cuidado médico ele é exercido em três níveis hierárquicos: a atenção terciária, a atenção secundária, a atenção primária. A atenção terciária é aquela que lida com os problemas mais graves, mais complexos, que depende de super especialidades, de
maquinário pesado, internações prolongadas, hospitais grandes, né? São a minoria dos casos, mas que são importantes também. A atenção secundária são aqueles que são aqueles cuidados que nós fazemos muitas vezes ali com especialistas focais, os atendimentos ambulatoriais, é como se fosse o nível intermediário de complexidade. E a atenção primária, como o nome fala, é aquilo que é primário, aquilo que é fundamental. E aí a gente tem o objetivo de resolver até 90% das demandas que chegam até nós, né? Nós somos o começo de todo o sistema de saúde, né? Todas as pessoas, quando precisam de resolver algum problema de saúde, elas procuram inicialmente a atenção primária. Só que isso às vezes faz as pessoas confundirem os conceitos. Elas às vezes profissionais, gestores ou mesmo pacientes acham que a atenção primária é aquilo que é básico, aquilo que é dispensável, né? Muitas vezes está associada essa ideia de que o que a gente faz na atenção primária é algo de pouco valor, né? A gente vai só renovar uma receita e encaminhar para o especialista. Mas na verdade é isso que também me motivou, até voltando um pouco na tua outra pergunta, a fazer algo diferente. Eu queria ser parte da resposta que as pessoas tanto clamam por uma saúde de qualidade, uma saúde pública de qualidade. E quando eu vejo pessoas tratando a atenção primária como se fosse algo dispensável, né, ou fazendo muito aquém do que nós poderíamos fazer, isso me dói. Isso é uma dor que eu tenho. Então, a minha ideia como médico de família é justamente poder ser uma referência para ajudar as pessoas que estão ao redor do Brasil, e eu sei que também querem fazer um bom trabalho, né? Eu sei que muitas vezes existem pessoas que realmente estão ali acomodadas, mas existem pessoas que querem fazer um trabalho de qualidade, e às vezes o que elas precisam é justamente alguém um pouco mais experiente, alguém que esteja disposto a mostrar os passos, alguém que já passou por essas dificuldades do dia a dia na atenção primária, e que pode mostrar como superar esses desafios, né? Então é bem nesse sentido aí da atenção primária, de conseguir resgatar o seu real sentido que nasce a empresa. Que bacana. E isso é legal porque você tem esse lado humanizado, né? Sim. De pensar no teu paciente, de pensar no próximo. Sim. Então isso é engrandecedor. Uhum. Como que você se sente quando você atende um paciente e ele começou a ter um bom resultado e fica assim gratificado a você? Como que você se sente quando você vê que você pôde, de alguma forma, mudar a vida dessa pessoa? A gente disse que é o 14º salário, né? A gente diz que na medicina de família, na atenção primária, existem vários outros salários que a gente recebe além do salário financeiro, né? São esses feedbacks, né? Essa alegria que a gente recebe dos pacientes. O médico de família, ele tem esse sentimento de valorização da relação médico-paciente, a construção do vínculo, né? Ele se entende como um recurso da comunidade, né? Ele é responsável por, às vezes, 2.000, 2.500, 3.000 pessoas, né? Daquele território, e ele se enxerga como um recurso que as pessoas podem utilizar para serem cuidadas. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue realmente ter profissionais capacitados nessas áreas, nesses locais, é literalmente revolucionador, de onde veio o nome da empresa, né? Se a gente quer uma atenção, se a gente quer uma saúde pública de qualidade, isso necessariamente precisa passar por uma transformação estrutural na nossa atenção primária. Isso, inclusive, já aconteceu com vários países, né? Aconteceu no Canadá, no Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, né? Os países que investiram na sua atenção primária conseguiram melhorar os indicadores ao longo das décadas, e hoje o Brasil se baseia muito nessas experiências desses países para conseguir também desenvolver e estruturar uma atenção primária de qualidade. Bacana. E em que momento você percebeu que a educação, né, ela poderia trazer algo de positivo dentro da medicina? Uhum. Então, foi quando eu percebi essa lacuna, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 60.000 equipes de saúde da família, né? Que é justamente as equipes que são responsáveis por fazer o cuidado e atenção primária. Só que nós temos aproximadamente 15.000 médicos de família no Brasil. Então veja só o déficit, né? Quase 50.000 profissionais seriam necessários para que a gente pudesse ocupar somente as vagas do SUS, fora que muitos profissionais acabam também trabalhando na rede privada. Mas, existem profissionais que
como eu falei, muitas vezes recém-formados, que têm ali uma insegurança, que querem fazer um bom trabalho, mas têm dificuldade de lidar ali com os desafios do dia a dia. A gente sabe que trabalhar na atenção primária não é fácil. Isso é algo que eu bato muito, que eu falo muito. As pessoas às vezes têm essa noção de que é tranquilo, mas na verdade é um dos cenários mais desafiadores, né? Porque a gente vai lidar com uma necessidade de resolver, como eu falei, até 90% dos problemas dos pacientes, e a gente tem que lidar com a realidade, que é o quê? Falta de estrutura, falta de recurso, desafios salariais, desafios micropolíticos, desafios da gestão, às vezes uma gestão que não compreende muito bem o papel da atenção primária, um movimento de colocar metas para tudo, né? Então, você acaba mercantilizando muito o trabalho do médico, e isso acaba comprometendo. Enfim, eu comecei a ver que existia essa demanda, que as pessoas estavam procurando um caminho para poder fazer um bom trabalho, e eu decidi responder a essa demanda, né? Decidi me colocar à disposição para fazer esse trabalho, para que eles pudessem ter ali um lugar onde eles facilmente podem adquirir o conhecimento. Nessa era da informação que a gente vive, a gente tem muita informação, tem livros e livros, protocolos e protocolos, diretrizes, mas às vezes falta justamente alguém para falar, ó, leia isso aqui, veja aquilo ali, assista essa aula, né? Dê o caminho das pedras. E é justamente esse objetivo, né? Foi aí que a gente percebeu que, como empresa, nós poderíamos ser esse local de sobrevivência na atenção primária para o médico que quer fazer um bom trabalho, poder chegar ali na comunidade de aprendizagem e poder ter tudo que ele precisa para se desenvolver. Thomas, você falou de dificuldades, né? Em qual contexto profissional você estava quando você fundou a empresa e qual foi a maior dificuldade que você teve? Legal. Eu estava ali no meu primeiro ano de residência, né? Na metade do meu primeiro ano, são 2 anos de residência, e vi justamente que comecei a perceber essa demanda, comecei a compartilhar um pouco ali da minha vida no Instagram mesmo, fiz uma página, e o pessoal começou a pedir aulas, né, discutir casos clínicos, perceber que poderia ser interessante aquele lugar e tal. E eu comecei a entregar conteúdos, comecei a discutir isso, até que eu pensei que poderia formalizar um pouco mais isso, né? Agora, o principal desafio, acho que naquela ocasião, era começar tudo do zero, em um momento da vida que eu também não tinha muito know-how, né, de como fazer isso, e também uma baixa disponibilidade de tempo, né? Na residência a gente trabalha, estuda, faz muita coisa, e eu tinha que, enfim, formalizar aulas, gravar, aprender como fazer isso, né? Ter ali as primeiras experiências de como fazer isso. Mas certamente foi nesse contexto ali meio angustiante que nasceu a atenção primária, e hoje já é algo muito mais fácil da gente tocar, né? E qual é a diferença, né? Qual é a grande diferença dos cursos e dos materiais que vocês produzem? Eu acredito que a grande diferença é o fato de que os nossos professores, eles são médicos de família. Isso pode parecer redundante, né? Mas em um contexto de escassez profissional, como eu falei, existem poucos profissionais, né, de medicina de família no Brasil. A gente vê muito conteúdo direcionado para a atenção primária feito por outros especialistas. Só que esses outros especialistas, por mais obviamente que tenham conhecimento nas suas áreas, eles não têm esse conhecimento do que é estar no posto de saúde. Eles não têm eles não conhecem de dentro, eles não sabem realmente quais são os dilemas além da complexidade clínica, né? Como é que eu lido com um território que tem tráfico de drogas? Como é que eu lido com uma família que mal tem, às vezes, condição de comer? Como é que eu lido com uma gestão que não compreende o meu papel, né? Como é que eu lido com a falta de medicamentos? Bom, um profissional não viveu aquilo, né? O médico de família viveu. Ele está imerso naquilo, ele sabe quais são os dilemas e, consequentemente, quais são as possíveis respostas, né? Então, o fato de a gente ter professores que entendem dessa realidade faz ser algo muito bom. E, além disso, a gente consegue entregar o nível adequado de conhecimento. Eu percebo que muitos materiais para atenção primária oscilam entre 2 extremos. Ou eles são muito rasos, eles subestimam o que a gente pode fazer, ou eles são
muito aprofundados porque são feitos por especialistas focais. Então, saiu, por exemplo, uma diretriz de hipertensão arterial pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom, aquela diretriz é feita para cardiologistas. Então, eu preciso ler aquelas 200 páginas e garimpar o que é importante para minha prática na atenção primária. Preciso ver o que é para mim, o que é para eles. Isso é difícil, porque a gente precisa ler muita coisa. Então, por meio de videoaulas práticas, diretas, objetivos, a gente consegue entregar aquilo que é mais importante de todo esse conteúdo que a gente encontra, né? Então já é algo que é mais mastigado, mais fácil, e o aluno já tem muito mais tranquilidade para assistir o conteúdo e estar capacitado para os seus problemas do dia a dia. Bacana. E você falou uma coisa assim que me intrigou, eu fiquei curioso. E acredito que a galera de casa também, quando estiver assistindo o podcast, vai querer saber. Como que você conseguiu lidar, né, com a loucura que é trabalhar no SUS? A gente vê que é um cotidiano difícil, tem vários casos, muitas coisas que acontecem. Como você conseguiu lidar com tudo isso? Essa é uma pergunta difícil. Mas Viktor Frankl fala isso. Ele diz que, Viktor Frankl foi o criador da logoterapia e ele escreveu muito do seu pensamento dentro de campos de concentração nazistas, né? Ele era um judeu que foi enfim, aprisionado, né, no contexto da Segunda Guerra. E ele escreveu uma frase muito interessante. Ele diz: quem tem um bom porquê suporta qualquer como. E essa frase é algo que eu levo muito para mim, sabe? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo ali, quando a gente entende o real sentido do trabalho, quando a gente entende até mesmo uma noção que eu acho que a nossa sociedade tem perdido muito, a noção de chamado, a noção de responsabilidade, a noção de que eu não estou ali simplesmente para usar o que as pessoas podem me dar, mas como eu falei, como uma ferramenta, como um recurso para o benefício das pessoas, a gente tem muito mais facilidade de lidar com as dificuldades do dia a dia, sabe? Então, não vou dizer a você que eu sou, enfim, uma pessoa que consegue lidar bem com todos os problemas, não vou dizer que eu sou o master winner, mas quando a gente tem esse porquê, fica muito mais fácil lidar com os desafios, com dificuldades, e comemorar cada vitória, comemorar cada alegria, cada feedback que os pacientes nos dão nesses momentos. Agora me diz, como que vocês equilibram qualidade técnica e acessibilidade dentro do ensino médico? O próprio ambiente digital facilita muito isso, porque, da minha casa, em Florianópolis, eu consigo produzir um conteúdo de ótima qualidade, alcançando qualquer pessoa que quiser do Brasil, inclusive do mundo, né? Não importa onde ela está, se ela quiser fazer um bom trabalho, se ela quiser se capacitar, em um clique ela consegue ter acesso a isso. E, além disso, pelo fato de não precisar estar presencialmente com cada uma dessas pessoas, a gente também consegue oferecer o produto por um preço muito mais em conta, né? É aí onde entra a facilidade de acesso, porque se nós precisássemos, por exemplo, fazer eventos presenciais, algo nesse sentido, alugar um espaço, ficaria bem mais difícil, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista financeiro. Mas o digital permite isso, inclusive permitiu o nosso crescimento como empresa muito rápido, alcançando aí números que no primeiro momento a gente nem esperava. Mas eu percebo isso, né, que o digital ele dá essa possibilidade de escala e que inclusive tem trazido uma certa revolução na nossa economia, né? Tem se falado bastante sobre esse novo universo do mercado digital nesse sentido. E quais mudanças na prática você percebeu dos profissionais que já passaram pelos seus cursos? Total. A gente vê muito assim, né? Nós temos um grupo de discussão, inclusive, de casos clínicos, em que os alunos trazem dúvidas do dia a dia, às vezes fica uma dúvida de como agir em determinada situação, de como investigar tal sintoma, qual seria o exame mais adequado para dar um certo diagnóstico, e a gente tem um grupo ali de monitores que orienta, que traz ali esclarecimentos, e muitas vezes eles mesmos trazem isso. Nossa, assisti aquela aula, transformou o meu entendimento. Caramba, eu fiz a graduação toda e não tinha entendido
isso. Olha só, esse paciente aqui que eu discuti com vocês semana passada, hoje ele já voltou, já está bem melhor, já está bem mais compensado da diabetes, por exemplo. Então é algo que a gente vai vendo na prática, né? Todos os dias, à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais, os alunos vão tendo mais experiência, vão se empoderando dos conteúdos, naturalmente os pacientes também são beneficiados. E como a comunidade fortalece a atenção primária na prática? Eu acho que é bem nesse sentido que a gente está conversando, né? O profissional que está ali na atenção primária, lá na ponta, né? Muitas vezes se sente muito isolado, se sente ali como alvo de pressões de todos os sentidos, né? Existem cobranças dos próprios pacientes, existem cobranças da equipe, cobranças da gestão, e quando a gente tem esse porto seguro, esse lugar onde eles podem encontrar, né, um lugar onde podem tirar suas dúvidas, pedir opiniões, encontrar materiais, né? Isso transforma a prática, isso transforma os indicadores, inclusive, né? Algo difícil da gente medir, mas certamente a comunidade ela vai trazendo maior capacitação profissional e, embora a gente tenha várias outras questões que a atenção primária precisa melhorar, pelo menos nessa que nós temos uma grande governabilidade, né? Cada um de nós pode se responsabilizar pela sua própria capacitação, apesar de todas as outras variáveis. Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente se dedica nisso, naturalmente, na prática, isso vai ser sentido, né? É o paciente que estava descompensado e agora está compensado. É o paciente que sentia dor e agora não sente mais dor. É o paciente que estava obeso e agora está com peso adequado, né? Tudo isso através do dia a dia de aprendizagem na nossa comunidade. E por que é essencial incluir a enfermagem na atenção primária? Bom, para quem já trabalhou na atenção primária, sabe que o nosso trabalho é muito interprofissional, né? Certamente é a área profissional da saúde onde a gente trabalha de maneira mais integrada. Em outros ambientes de trabalho, a gente ainda tem essa lógica mais médico-centrada, né? Ou seja, é o médico que vai fazer praticamente tudo e os outros ali têm um papel, muitas vezes, na ótica das pessoas, secundário. Na atenção primária, isso é bem mais horizontal. O nosso trabalho é muito mais integrado. Então, desde o princípio da empresa, a gente já sabia que em algum momento precisaríamos alcançar enfermeiros, porque a equipe de saúde da família, né, é composta basicamente de nível superior, médico e enfermeiro. Entra aí também os dentistas, mas eles acabam entrando de uma maneira um pouco diferente. O principal é médico e enfermeiro. Então, se eu falei que tem 60 mil equipes de saúde da família no Brasil, tem 60 mil médicos, 60 mil enfermeiros, ou pelo menos deveriam ter, né, se essas vagas estão ocupadas, que precisam de capacitação. Obviamente, boa parcela deles está capacitada, mas outra parcela não. Então, se nós queremos revolucionar a atenção primária no Brasil, trabalhar só com médicos é bom, mas é insuficiente. A gente também precisa trabalhar com enfermeiros que têm os mesmos dilemas que nós falamos. Muitas vezes chegam na atenção primária e lidam com os mesmos desafios, com as mesmas dificuldades, com as mesmas inseguranças, com os mesmos problemas. Então, a ideia é que a gente consiga alcançar esses profissionais agora, a enfermagem, agora que a nossa comunidade de médicos já está bem consolidada, alcançando a enfermagem, a gente consegue melhorar ainda mais esses indicadores, consegue trazer ainda mais estabilidade, ainda mais resultados melhores para os nossos pacientes. Então, é justamente essa etapa que a gente está focando agora para conseguir trazer enfermeiros especialistas em saúde da família para ensinarem os enfermeiros que estão na ponta trabalhando. E você acha que esse nicho ele vem crescendo ao longo do tempo no país? O nicho, você fala o nicho digital ou a educação médica em geral? Educação médica em geral. Com certeza, com certeza. A gente vê uma tendência, existem vários empresas, né, vários empreendedores que têm percebido a oportunidade de ocupar esse espaço de ensino, até porque nós temos aí um crescimento vertiginoso do número de escolas médicas no Brasil nos últimos 10, 15 anos, e isso, obviamente, se reflete também no número de formandos por ano. E muitas vezes sem a capacitação adequada, às vezes são universidades que acabam abrindo sem ter a estrutura que deveriam ter, e isso acaba gerando médicos que estão, mais uma vez, inseguros, né? Então, muitos especialistas têm
percebido essa oportunidade de exercer essa espécie de mentoria, né? A gente vê muitas empresas surgindo aí nesse sentido nos últimos anos. Ô Thomas, e como vocês pretendem estruturar a expansão da sua empresa para outras categorias de saúde? Bom, a gente tem esse olhar aí para a enfermagem hoje, né? Tentando alcançar. A nossa ideia é fazer um trabalho bem semelhante com o que a gente faz com os médicos. Ter uma comunidade viva, né? Uma comunidade que se ajuda, que tem esse mesmo interesse de revolucionar a atenção primária, revolucionar a saúde pública brasileira, passando pelo fortalecimento da atenção primária, agora com esse olhar focado na enfermagem e futuramente também dá oportunidade para outras categorias, né? Embora o médico e o enfermeiro sejam os principais ali no contexto da atenção primária, não são os únicos. Nós temos aí nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, né? Então, futuramente a gente também tem um desejo de conseguir, de alguma maneira, abraçar esses profissionais e fornecer materiais, enfim, recursos para que eles possam desenvolver um excelente trabalho. Ô Thomas, e a mentoria que vocês estão desenvolvendo, ela terá qual diferencial ao curso principal que você já tem? Então, a mentoria, ela foi algo que os próprios alunos começaram a pedir, né? À medida que a gente foi crescendo ali o número de alunos na comunidade, naturalmente ter aquele contato mais próximo que a gente tinha no começo se tornou mais difícil. Então, alguns alunos começaram a demandar isso para nós. Eu gostaria de algo mais personalizado. Nossa, se vocês conseguissem fazer uma mentoria, algo mais próximo, eu estaria até disposto a pagar mais, ou enfim, de alguma maneira estar mais próximo de vocês. Então a gente percebeu que era uma demanda dos alunos, e aí foi quando a gente começou a desenvolver. A nossa ideia é justamente isso, né? Fazer algo mais personalizado, talvez grupos ali até 10 pessoas, né? Para que a gente consiga ser mais focal no problema de cada um, na dificuldade de cada um, conhecer de maneira mais próxima e conseguir responder de maneira até, digamos assim, artesanal, né? Fazer algo mais um a um, no pequeno grupo, podendo ser mais resolutivo nas demandas individuais, sabe? Bacana. E quais foram as suas maiores referências na sua trajetória profissional? Bom, uma inspiração assim nessa área, na verdade, antes dessa, eu poderia dizer que os meus pais, eles sempre foram envolvidos assim, né, com empreendedorismo, com empresas, com a inovação, né, criatividade. Então eu sempre olhei assim isso para eles, eu olhei esse trabalho que eles faziam, eu sempre estava imerso um pouco nesse contexto, né? Hoje eles não exercem tanto isso, mas uma boa parte da vida sim. A minha irmã é empreendedora, o meu irmão tem uma mente empreendedora, então meio que isso veio de maneira um tanto quanto natural. Mas assim, olhando especificamente para esse contexto da medicina, eu lembro de ter passado por uma situação parecida com a que eu descrevi em relação aos recém-formados, né? Eu me formei no final de 2020, no contexto ali da pandemia, né? Pandemia sem precedentes, e como eu falei, é natural que a gente saia da faculdade ainda com inseguranças, né? Eu digo que é como tirar a carteira de motorista. Você dirigiu várias vezes, você fez a prova, você passou na prova, mas quando você pega a carteira, você sente a responsabilidade, né? Então, me formando, né, para trabalhar numa pandemia, eu lembro que eu comecei a procurar cursos para que eu pudesse realmente desenvolver um trabalho de qualidade na área de emergência, principalmente, né? E aí foi quando eu encontrei um curso chamado Sala de Parada, né, que é dado pelo Dr. Caio, que era um médico já mais experiente, que tinha vários anos ali de estrada na medicina, e ele fazia basicamente o que eu faço hoje, né? Ele pegava aquela experiência e ali do quarto dele, inicialmente, ele começou a compartilhar aulas, e aquilo começou a alcançar pessoas no Brasil todo. E eu lembro como aquilo foi importante para mim, como médico, né? Como aquilo ali me deu segurança, e como eu ficava feliz em assistir as aulas dele, e no dia seguinte, no plantão que eu ia, eu já conseguia aplicar. E eu lembro de ter esse pensamento, falei, nossa, esse cara tá revolucionando a saúde de emergência no Brasil, porque o que ele traz pra gente, o que ele coloca, né, a maneira como ele ensina, realmente está fazendo um impacto gigantesco. E naquele momento, alguma semente foi plantada em mim nesse sentido, falar, algum dia eu vou fazer isso, algum dia eu vou, quando eu for médico de família, eu já queria, né, fazer residência, eu vou também trabalhar de maneira
a capacitar as pessoas e trabalhar para fazer uma revolução na atenção primária no Brasil, né? Então ele foi uma referência, sim, muito grande nesse sentido, e hoje realmente é o que eu faço basicamente na minha área, né? E o que você sentiu no primeiro dia que você começou a trabalhar, exercer a função como médico? Nossa, eu acho que realização, porque a medicina é um sonho muito caro, né? Envolve muito tempo de estudo, muito tempo de renúncia, é, muitas horas de estudo, né? Eu nem estou falando necessariamente de dinheiro também, em alguns contextos, mas realmente é muita preparação para você chegar naquele momento, né? Então, quando eu pude chegar e dar o meu primeiro carimbo e falar, nossa, que legal, cheguei onde eu acho que eu deveria estar, realmente. E, ao mesmo tempo, eu acho que é natural, como eu falei, um temor, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente perde o temor, a responsabilidade, perde essa capacidade de sentir a responsabilidade que a gente tem, a gente começa a piorar como médicos, né? Porque a gente nunca pode esquecer que nós estamos lidando com a saúde das pessoas, estamos lidando com a vida das pessoas. Então, se eu for fazer uma revisão no seu carro e disser para você que ele está tudo ok, e daqui a 5 dias ele para de funcionar, você vai ficar chateado comigo. Agora, quanto mais chateado você vai ficar, se isso é a tua saúde, né? Então, eu acho que é um misto de realização e alegria, mas também de responsabilidade, sentindo o peso que realmente eu acho que a gente não pode esquecer que existe. Isso que você falou é bacana demais, né? Essa questão da parte humana, você pensar no próximo, você se preocupar e dar um devido atendimento. Sim. Né? Então você procura mesmo em melhorar o que aquela pessoa tem. Uhum. Não em só, né, medicar ali para passar ali aquela dor daquele momento e depois voltar. Sim. Então isso é muito bacana. E como que você se sente sabendo que tem muitos profissionais assim que não têm essa devida atenção, né, para com os pacientes? Eu me sinto triste, Alex, porque a medicina, como eu falei inicialmente, ela pode ser uma ferramenta maravilhosa nas mãos das pessoas certas. Mas a medicina, quando ela perde o propósito, ela fica muito aquém do que poderia ser. Obviamente, cada um tem a sua própria consciência, obviamente, cada um é adulto e sabe como vai gerir a própria vida, mas eu fico muito triste quando eu vejo profissionais que se acomodam, que não dão a devida atenção aos pacientes, que não se importam em estudar mais. Eu inclusive, tenho costumo dizer assim que existem 3 elementos que tornam um médico bom. Quais são esses elementos? O primeiro deles é o conhecimento. Obviamente, se o médico não tem conhecimento, ele pode ser super acolhedor, ele pode ser super humano, mas ele não vai ser médico, ele não vai conseguir dar diagnósticos, ele não vai saber o tratamento. Então, obviamente, o conhecimento é fundamental. Mas o conhecimento é insuficiente. Eu tenho certeza que você já teve consultas com médicos que certamente tinham muito conhecimento, mas você saiu da consulta insatisfeito. Por quê? Porque a gente precisa de outros elementos. Quais elementos? O segundo deles é o interesse. O médico precisa ter interesse pelos pacientes. Ele precisa se levantar da cadeira e ir em direção a quem sofre. Ele precisa renunciar a parte do seu conforto para pensar no conforto do outro. E por último, ele precisa de sensibilidade. Eu acho que são esses 3 elementos: conhecimento, interesse e sensibilidade. Porque quando nós conseguimos ter essa sensibilidade pela dor do outro, pelo que o outro sente, eu acho que é a cereja do bolo que faz o paciente realmente se sentir acolhido, amado, respeitado, ouvido, né? E com isso a gente consegue ser o médico que eu acho que nós devemos ser. A faculdade, ela só consegue praticamente passar o primeiro, que é o conhecimento. O interesse e a sensibilidade, cada um vai ter que procurar na sua própria história, né?
enfim, eu acho que é isso que de alguma maneira me move também para entender que não é apenas o conhecimento, nós precisamos buscar ter uma relação que até mesmo pela própria relação ela já é terapêutica. O paciente sente o benefício de ir ao médico. O encontro clínico é, de uma maneira ou de outra, terapeuticamente eficaz, sabe? Ô, Thomas, e existe alguma referência na área da saúde ou da educação médica que te inspira? Eu acho que eu citaria o Caio ali, né, que eu falei em relação ao curso ali da sala de parada. Ele nem me conhece, na verdade, mas ele como médico que fez isso, que juntou essas duas propostas, realmente ele me inspirou muito ali no começo, né, consumindo os conteúdos dele. Sempre foi um conteúdo de alta qualidade. Isso de alguma maneira me atraiu nesse sentido, sabe? E qual o conselho que você daria para médicos que querem empreender na área da saúde? Bom, como a gente conversou, existe muito espaço, existe muita demanda, especialmente aí nessa área da educação médica, mas eu só diria para ter o cuidado de não deixar que o lucro seja o fim de todas as coisas, sabe? Obviamente, como empresa, nós desejamos o lucro e não há nenhum problema nisso. O lucro faz parte da lógica, né, para que nós possamos funcionar. Mas quando nós colocamos o lucro como fim último de tudo, provavelmente a gente vai acabar passando por cima de pessoas. Provavelmente a gente vai acabar negligenciando princípios que não deveríamos negligenciar. E quando a gente está lidando com medicina, com médicos, isso é importante. Todas as áreas são importantes, mas especialmente quando nós lidamos com o sofrimento humano, quando nós lidamos com a saúde e a vida das pessoas. Então, busque qual é a sua dor, assim como eu identifiquei a minha dor pela saúde pública brasileira. Encontre em você o que você tem que pode resolver parte dessa dor. E crie uma empresa que pode responder essa demanda que a sociedade traz, mas sem perder a sua cabeça e o seu coração no que os olhos podem ver, né? No dinheiro, na fama, na reputação, porque isso pode acabar nos levando a um lugar perigoso. Thomas, e o que te move como médico empreendedor? Essa missão. Quando eu percebo que eu estou mais alinhado a esse objetivo de realmente revolucionar a atenção primária brasileira, a saúde pública brasileira, e poder ser uma resposta para seu Antônio e Dona Maria, em qualquer lugar que eles estejam, isso me alegra demais. Se daqui a 5, 10, 15 anos a gente, já estiver muito maior como empresa, mais consolidada, mas não tiver alcançado esse objetivo, eu tiver mudado a minha mente, eu acho que eu não seria, não estaria alegre, não estaria satisfeito. Mas se a gente ainda estiver preocupado com as pessoas que clamam por isso, que clamam por um médico que olhe nos seus olhos, que clamam por profissionais que podem resolver os seus problemas, que realmente param para ouvir as suas queixas e se importam e demonstram que estão ali interessados em resolver os seus dilemas. Se a revolução primária for parte dessa solução, eu estarei muito satisfeito. É isso que me move. Deixa uma mensagem para quem está em casa e que tem um sonho de ser médico ou trabalhar no mesmo segmento que o seu. O que você diria para eles? Bom, eu diria muito bem-vindo. Eu diria que é bem isso que eu falei, que você tem muito espaço, que você tem certamente dores que eu creio até mesmo que Deus coloca no nosso coração e que Ele entrega oportunidades, ferramentas, dons, habilidades para que a gente possa, de alguma maneira, responder a esses problemas. Que você identifique tanto as dores quanto as habilidades e faça isso com alegria, com integridade, com sensibilidade, com interesse, sem deixar que os valores de mercado sejam a régua da sua vida, sem deixar que todo o seu negócio se transforme simplesmente numa fonte de lucro, mas
que ele se torne muito mais do que isso. Essa eu poderia dizer para vocês. Doutor, e para quem quer te encontrar, para quem quer te seguir nas redes sociais, quais são as suas redes sociais? Deixa para o público ficar. A gente tem ali, né, o @Revolução Primária no Instagram e o nosso site também, revoluçãoprimaria.com.br. São os sites institucionais. Eu tenho meu Instagram pessoal também, né, que eu falo mais da minha vida pessoal, @TomasDiniz. Se quiserem ver também, fiquem à vontade. Mas é isso, esses são os dois principais. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Tivemos a honra de receber o Dr. Thomas Papa, médico fundador da Revolução Primária.